O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo da Páscoa e a liturgia da palavra deste período, toda a liturgia nos convida a refletirmos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, sobretudo para nos levar a professar a nossa fé nele como o Filho de Deus, como nosso Senhor e nosso Deus, como nós ouvimos a profissão de fé do apóstolo Tomé, diante de Jesus ressuscitado com as marcas da paixão, ele que duvidava da ressurreição de Jesus, quando Jesus se apresentou no meio dos discípulos, com Tomé presente, Tomé olhou para Jesus e se prostrou diante dele, adorando: meu Senhor e meu Deus. E todos nós, como discípulos missionários de Jesus, devemos chegar a fazer esta profissão com convicção, sem dúvida, de que Jesus é o Senhor e nosso Deus, aquele que ressuscitou dos mortos, que voltou à vida, e que por isso nós somos chamados a dar testemunho desta nossa fé. A liturgia da palavra de hoje fala justamente de testemunho. Jesus dá testemunho do Pai e os apóstolos dão testemunho de Jesus Cristo. Jesus diz que aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. E aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus, naturalmente, está falando de si mesmo. Ele veio do céu. Ele foi enviado pelo Pai. Ele vem da parte de Deus. E que por isso as suas palavras são fidedignas. E que nós devemos acreditar na sua palavra e no seu testemunho. Porque Jesus testemunha que ele vem da parte do Pai, não somente através das suas palavras, mas através das suas obras. Portanto, ouvindo a sua palavra e vendo as obras que ele realizou, deveríamos chegar à conclusão de que realmente ele é o Filho de Deus, o enviado do Pai, e ele cumpre
todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso Jesus, na ressurreição, aos discípulos que estavam ainda duvidosos, ele chama de pessoas da cabeça dura, do coração fechado, que não foram capazes de entender as Escrituras, porque tudo estava escrito lá. Especialmente quando ele caminhou com os discípulos de Emaús, que tristes, abatidos, desesperançados, saíam de Jerusalém e iam para Emaús. Portanto, Jesus ressuscitado nos convida a acreditar na sua palavra, porque ele veio da parte de Deus. E ele fala das coisas de Deus. Quem não vem da parte de Deus, quem não é de Deus, fala das coisas da terra, fala das coisas deste mundo. Não é capaz de compreender a verdade que vem da parte de Deus. Portanto, na medida em que nós conhecemos Jesus Cristo, na medida em que nós nos encontramos com Ele e fazemos a experiência de um Cristo ressuscitado, vivo, presente em nossa vida, nós começamos a pensar e a agir conforme o projeto de Deus. Começamos a agir de acordo com o plano de Deus. Portanto, nós deveríamos sempre fazer uma reflexão a respeito do nosso falar e do nosso agir. Porque nós revelamos aquilo que nós somos e aquilo que nós acreditamos a partir das nossas palavras e, sobretudo, das nossas atitudes. Eu, como cristão, como discípulo missionário, o que é que eu sinto, o que é que eu falo? O que é que no dia a dia preenche a minha vida? O que é que me faz seguir adiante? Quais são os meus sentimentos? Quem é da terra fala das coisas da terra. Nós podemos correr o risco de agir como pessoas que não creem, porque falam somente de coisas materiais, de coisas deste mundo, daquilo que nos interessa, daquilo que nos dá prazer, daquilo que satisfaz a nossa vontade e os nossos desejos terrenos. É preciso, então, passar por um processo de conversão, de mudança de mentalidade, assumir em nós a mentalidade do Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que é necessário revestir-se de Cristo, é necessário mudar o nosso modo de pensar. É preciso configurar-se com Cristo, isto é, ter em nós, reproduzir em nós a figura do Cristo. Só assim nós começaremos a pensar nas coisas do alto. Esse é o convite que Jesus Cristo faz para nós. É preciso acreditar que Ele vem da parte do Pai. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Tudo está entregue nas mãos de Jesus. Quando nós olhamos a figura, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, às vezes nós não percebemos ou não prestamos atenção que ela está com o menino Jesus no colo e o menino Jesus segura o globo terrestre. Isto para significar que tudo está nas mãos de Jesus. Ele tem o mundo em suas mãos, como uma música que nós cantamos. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é o Senhor, o Deus e nosso Deus. Isso é verdade. Jesus tem o mundo em suas mãos. Tudo foi entregue em sua mão, ele diz.
O Pai confiou tudo na sua mão. Portanto, em Jesus Cristo está a vida, em Jesus Cristo está a certeza da vitória, em Jesus Cristo está a ressurreição. Ele é o Senhor de tudo. Ele veio da parte de Deus. E esta fé em Jesus Cristo, esta certeza de que Ele vem da parte de Deus, é que deve nos impulsionar para a missão, para o anúncio do Evangelho, como nós ouvimos hoje nos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos que narram aquilo que os discípulos, que os apóstolos de Jesus realizaram após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de domingo passado como Jesus confere o Espírito Santo aos apóstolos. Ele lhes dá o poder de realizar aquilo que ele realizou, de dar continuidade à sua missão. E os apóstolos saem pelo mundo anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, dando testemunho da sua fé. Mas não foi fácil para eles. Eles vão encontrar muitas adversidades. Aqueles que mataram Jesus não se conformam que o seu nome continua sendo anunciado através dos apóstolos. Portanto, os apóstolos são chamados diante das autoridades que querem proibi-los de continuar pregando em nome de Jesus. Mas Pedro afirma diante de todos, com muita determinação: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes pregando numa cruz. Pedro está destemido, não se cala. Eles devem obedecer a Deus e não os homens. Não é mais aquele Pedro do momento em que Jesus foi preso, que ele negou Jesus. Agora é um Pedro que deu o seu sim novamente a Jesus, que com a força do Espírito Santo que Jesus conferiu, eles têm a determinação, a força para testemunhar. Eles não têm medo, porque além da força do Espírito Santo que eles receberam, eles têm a certeza de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que tem todo o poder, que ressuscitou. Eles viram Jesus ressuscitado, eles têm a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, por isso eles não temem. E além do mais, Jesus já havia previsto, já lhes havia dito: vocês serão perseguidos, no mundo vocês terão muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus lhes garantiu a sua presença, a sua assistência. E eles sabiam que não seria fácil anunciar, testemunhar Jesus Cristo. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. No entanto, os discípulos continuam justamente a anunciar, a testemunhar com essa força, com essa coragem, na certeza de que é verdadeiro aquilo que eles estão dizendo. Não falam de teoria, não falam de uma doutrina abstrata, mas falam da pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, que é o Filho de Deus. E hoje nós celebramos também a memória de Santo Atanásio. Santo Atanásio, que foi bispo e que foi muito perseguido, foi levado para o exílio, porque ele professava a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus.
que foi gerado, não criado. Jesus não era uma criatura, mas foi gerado por Deus, é o Filho de Deus, da mesma substância do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso ele foi perseguido, foi incompreendido, foi exilado, maltratado, mas ele não voltou atrás, não deixou de professar a sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso foi testemunha fiel, por isso é exemplo para nós. Somos chamados irmãos e irmãs também nós, hoje como discípulos missionários, a testemunhar Jesus Cristo, a falar dele, a não ter medo, não ter coragem, não ter vergonha, mas na certeza de que ele está conosco e sobretudo movidos pelo seu amor, movidos pelo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, somos chamados a ser testemunhas hoje de Jesus Cristo. E ele conta conosco. Nós também somos chamados, enviados para esse anúncio, para esse testemunho. Sejamos fiéis na certeza de que ele cumpre a sua palavra. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.